Andrés Navarro Sanches está expulso do quadro associativo do Esporte Clube Corinthians Paulista. Meu nome é Emerson Roberto, seja bem-vindo ao canal Reflexão Corintiana e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais aqui sobre esse dia histórico para o clube. Por um lado estamos felizes, mas por outro a gente ainda tem muito mais gente para expulsar lá dentro do Parque São Jorge, tá bom? Pessoal, primeiro, eu agradeço muito de coração, de verdade, a todos vocês que vêm aqui, os que deixaram comentários, que deram like. São mais de 200 visualizações, esse canal está começando e, como eu digo, esse canal, além de ser de reflexão, de análise, é um canal de desabafo para mim, corintiano. Então eu fico muito feliz de coração quando eu vejo que vocês, de fato, estão se interessando pelo conteúdo, tá bom? Gente, vamos lá. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui na câmera. Eu vou explicar para vocês, não sobre vida e obra desse câncer na história do Corinthians, que é Andrés Navarro Sanches, mas sim sobre o meu lado de como eu vejo e como o Andrés chegou nesse ponto, que ele chegou de ser expulso do clube, porque o caminho dele podia ter sido muito diferente, o caminho do Andrés. Pessoal, vamos lá. Eu comecei a gostar de futebol pelos meus 7 anos de idade. O meu pai, ele trabalhava em campos de futebol, montando aquelas placas de publicidade. Hoje é com LED, né? Hoje é com LED, mas naquela época não era. Era com uma lona em que você colocava os patrocínios. Brahma, Pitu, Vivo, enfim, você colocava os patrocínios ali. Meu pai, ele montava na empresa que ele trabalhava e ele ia para os estádios de futebol. E assim eu aprendi a gostar de futebol, indo a estádios de futebol trabalhar com meu pai. Eu conheci o Estádio da Portuguesa, que é o Canindé, Anacleto Campanella, que é o do São Caetano, Palestra Itália, Pacaembu, Morumbi, Vila Belmiro, o Estádio da Portuguesa Santista, que eu esqueci o nome, mas eu conheci muitos estádios graças ao trabalho do meu pai. Mas teve um dia especial, eu nunca esqueço desse dia. Novembro de 2007, o Brasil ele jogou contra o Paraguai, contra o Chile, eu não me lembro ao certo, mas eu lembro que o Brasil ele ganhou de 2-1 com 2 gols de Luiz Fabiano. Esse jogo, o meu pai 2 dias antes ele liga para minha mãe, né, e fala, Ângela, eu vou levar o Emerson para assistir um jogo, ele vai ficar muito feliz, eu posso buscar ele? Minha mãe pegou e falou, pô, deixa eu ver se ele quer. Ô Emerson, lembra daquele jogo do Brasil, filho, que você pediu pra gente ir, que eu falei que não dava? Eu falei, putz, pai, é verdade, porque os filhos de um outro pediram pra ir e não tem como colocar você. Mas eu dei um jeito. Você vai no jogo comigo e você vai ter que fazer uma coisa. Peguei e falei, o quê, pai? Ele pegou e falou, você vai ter que pegar aquelas bandeirolas. E assim, eu falei, pô, é óbvio que eu vou. Chegamos lá meio-dia para montar, depois que nós terminamos de montar as placas, a gente começou 4 horas da tarde a distribuir aquelas bandeirolas do Brasil. Mas é óbvio que como todo moleque apaixonado por futebol, quando deu 8h30 da noite, o jogo era às 9h30, eu não quis nem saber do meu pai. Eu larguei ele lá e fui para dentro do Morumbi assistir o jogo. Entrei pro camarote porque eu tinha um crachá. Entrei no camarote e sentei. Aquecimento, o jogo começa. Quando chegou no intervalo, eu percebi que eu conhecia um senhor que estava ali do meu lado, mas eu não falei nada, estava preocupado com o jogo, eu estava realizando um sonho. Estava vendo Luiz Fabiano, Kaká, Ronaldinho, ali em loco, mas beleza. Faltando uns 5 minutos para terminar o jogo, meu pai me achou. Cara, eu tomei o maior esporro que eu já tomei na minha vida de alguém, eu tomei do meu pai aquele dia. Mas ele olha pro lado, ele toma um susto, o meu pai, ele fica calado. Ele pega e fala, Emerson, você tá do lado do presidente do Corinthians. Gente, vocês acham que eu sou corintiano, vocês não conheciam meu pai. Vocês não conhecem meu... Vocês tinham que me conhecer. Meu pai é gente boa pra caramba. A gente tá do lado do presidente do Corinthians. Eu olhei, eu peguei e falei, verdade, o Andrés Sanches. É a novembro de 2007. Ele tinha acabado de assumir o tampão. Ele tocou na mão do Andrés Sanches e pegou e falou, cara, você vai ser o cara que vai revolucionar a história do Corinthians. E meu pai não falou aquilo, Andrés, porque ele queria fazer média com você. Ele confiava em você, Andrés. E o meu pai, ele faleceu confiando em você. É isso aí. Eu sei que eu não sou ninguém, que esse vídeo não vai chegar em você, mas o meu pai, ele morreu confiando em você. Que você ia mudar a história do Corinthians. Eu lembro de uma frase, Andrés, muito importante que você falou, logo quando você pegou o seu mandato tampão. O Corinthians pode perder e ganhar. Nós podemos ter os erros e os acertos, mas ninguém mais vai dar risada do Corinthians. Aquilo lá não sai de mim, Andrés. Eu lembro daquilo todos os dias que eu olho para sua cara. Eu juro pela minha filha. Todas as vezes que eu olho para você e para sua foto, eu lembro dessa frase que você falou. O Corinthians, ele começa em 2008, ele monta uma base, é óbvio que a gente não ia abandonar o time. O Corinthians, ele faz uma base, a gente perde lá na Ilha do Retiro, se eu não me engano, pro Sport, para aquele gol do Carlinhos Bala. Mas o time do Corinthians, ele começa, de fato, a montar uma base,
começa a melhorar financeiramente. Nós começamos a tomar vergonha na cara e parar de jogar no Morumbi. O senhor foi homem, Andrés, de falar, naquele lugar a gente não joga mais. A partir de hoje o Corinthians ele não paga mais aluguel para São Paulo para jogar no Morumbi. E começamos a jogar no Pacaembu. 2007, 2008, 2009, você traz o Ronaldo. Você trouxe a maior contratação do futebol brasileiro, Andrés. O Ronaldo vem, junto com ele veio uma cacetada de patrocinadores. Se deixasse o nosso uniforme ia virar um abadá, de tantos patrocinadores que queriam ver. E você, Andrés, com a sua gestão, tirou um time de desacreditado e na Série B do Campeonato Brasileiro, e você deixou como a segunda gestão de Mário Gobi, que a única coisa que aquele cara fez foi tentar não fazer nada de errado, porque quando ele tentou começar a colocar a mão dele ali, foi em 2013, trazendo Alexandre Pato e fazendo uma série de besteiras ali. Mas vamos nos ater ao que você fez, Andrés. Contando com o segundo mandato ali, com o mandato extensão de Mário Gobi, que sabia que você era a pessoa que estava ali por trás do Mário Gobi, você foi o melhor presidente da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Você foi o melhor presidente. O melhor, Andrés. O Corinthians subiu em receitas, trouxe o Ronaldo, foi campeão brasileiro, foi campeão do mundo, campeão da Libertadores, campeão paulista, campeão da Recopa. Você fez o projeto do estádio da Arena Corinthians. Beleza? Ponto, Andrés. Acaba aqui. Os elogios para você. Acabou aqui. Eis que começam os escândalos, senhores. É isso mesmo. Essa história da dívida do Corinthians a gente não escuta de agora, a gente escuta desde 2014, porque começam a falar, olha, vai ter uma Copa do Mundo, o Corinthians ele vai produzir um estádio, ele vai fazer aqui em Itaquera, porque precisa ter uma Copa do Mundo, então o Corinthians ele vai ter que apertar ali os cintos, o Corinthians ele vai precisar fazer uma economia de dinheiro, porque vai passar alguns momentos difíceis. Essa história desses 2 bilhões e 700 milhões que nós devemos hoje, começou em 2010, mas é falado pela grande imprensa desde o final de 2013 e ninguém nunca fez nada de relevante a ponto de conseguir frear essa dívida. Por isso que hoje nós temos essa dívida de 2,7 bilhões para pagar. Mas como você mesmo diz, Andrés, o Corinthians é um clube sem fins lucrativos, então quem deve 1, deve 2. Parabéns, a gente deve 3, Andrés. E a cada ano o Corinthians paga 300 milhões de reais em juros, enquanto todo ano o Flamengo e o Palmeiras gastam 300 milhões em reforços. E a gente precisa continuar usando a nossa camisa para continuar batendo de frente com esses caras, para a gente não tomar uma goleada histórica, igual a gente já tomou de 5 do Flamengo dentro de casa, não tomar uma goleada histórica um dia do Palmeiras, Andrés, porque você foi um presidente de merda a partir do momento em que você começou a tentar, supostamente, lesar o clube. O primeiro balde de água fria, Andrés, na confiança que eu tinha em você, de que você ia ser o melhor presidente da história do Corinthians, foi aquela ligação entre Lula e Odebrecht. Não, Andrés, porra, mas vai ser 700, vai ser 1 bilhão e alguma coisa. O Lula, pode colocar 800 mil, pode colocar 800 milhões, porque vai ser 800 milhões. Aquilo ali num país sério já seria o suficiente para você e o presidente ter uma investigação e vocês serem presos, Andrés. Mas nada aconteceu ali. O time do Corinthians começa a ficar sem dinheiro. 2015 foi o primeiro ano em que nós fomos obrigados a fazer contratos péssimos. No final de 2015 a gente perde todos os jogadores. Se eu não me engano, nós perdemos 8 jogadores, né? Praticamente o time inteiro vai embora. O nosso treinador vai embora em 2016, depois de gastar 150 milhões de reais. Você também tem um pouquinho dessa dívida, tá, Tite? Não esqueci de você, não. Giovanni Augusto, André Balada, Guilherme, a gente não esquece desses, tá? Só para lembrar, só para contextualizar aqui. O Corinthians, pouco a pouco, foi se esvaindo como time competitivo e forte. A nossa marca foi ficando fragilizada. O Esporte Clube Corinthians Paulista foi deixando as traças. Presidente atrás de presidente fazendo gestões ruins. Contratos em cima de contratos ruins sendo feitos. Isso tirando aqueles supostos contratos em que nós contratávamos um jogador de um clube pequeno, levávamos ele para o Corinthians, aumentávamos o salário desse jogador em 5 vezes e depois nós emprestávamos esse jogador pagando
100% do salário. Talvez supostamente, pelo amor de Deus, talvez fosse um esquema, mas isso a gente nunca vai saber, não é verdade? Mas que é estranho, é estranho. Inclusive nós tivemos o Matheus Davó, que nós compramos do Guarani por 3 vezes, pagando 3 vezes o salário do que ele ganhava, pagamos a multa rescisória para tirar ele do Guarani, para depois emprestar ele para o Guarani, pagando 100% do salário. E assim o Corinthians foi entrando num buraco. Até que em 2016 o Corinthians simplesmente tinha um time de bosta. Aí já era André Balada, Giovanni Augusto, Guilherme. Tudo o que foi feito em 5 anos, de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, você, junto com a sua gestão, foi esvaindo em 2012, 2013, meio de 2013. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Em 2017 foi o nosso último respiro de time competitivo, aonde nós ganhamos um campeonato brasileiro com o Jô. E ali já foi um milagre, porque nós tínhamos um time que não ganhou nada em 2016 e a solução que nós achamos para 2017 foi colocar um treinador interino, que foi o Fábio Carille, e nós contratamos o Gabriel com o joelho bichado do Palmeiras, o Jô com 180 quilos do Internacional, e contratamos o Pablo, que ninguém conhecia de onde tinha vindo. E só o Corinthians paulista para conseguir ser campeão paulista e campeão brasileiro com esse time. Porque se você for pegar na ponta do papel, qualquer outro time não seria campeão. Mas o Corinthians foi campeão, Andrés. Seu terceiro mandato, porque o primeiro foi tampão e o segundo foi o seu mandato ali entre 2008 e 2011, enfim. Você vem com a história de arrumar uma forma de conseguir resolver esse problema da Arena Corinthians, André. Você lembra disso? Ah, não queria mais ser presidente, mas eu vou voltar porque eu preciso ajeitar o Corinthians, eu preciso arrumar essa dívida que eu mesmo criei, então eu mesmo vou resolver isso. Porque até então já era uma palhaçada. Vocês colocavam os frutos da Arena Corinthians, que eram as bilheterias, no balancete, mas vocês não colocavam a dívida. Vocês falavam que o Corinthians devia 800 milhões de reais. É a mesma coisa que você pegar um motorista de aplicativo e você falar, poxa, ele ganha 12 mil. Como assim ele ganha 12 mil? Motorista de aplicativo não ganha. Ganha 12 mil. Ele ganha 300, 350, 400 reais por dia. Tá, mas você tá colocando combustível? Não, combustível eu não ponho na conta, isso não me interessa. Tá, mas tá pondo no aluguel do veículo? Não, também não tô pondo. Então você não ganha 12 mil. É o que o André Sanches fazia. Essa maquiagem imbecil que colocavam na nossa cara e que a gente nunca parou pra reparar. De tanto que nós estávamos sendo idiotas de confiar nesse cara. Pela segunda vez ele vem, não resolve o contrato com a Caixa, ou melhor, ele resolve sim. Ele coloca um contrato com a Hypera Pharma, se eu não me engano, um contrato de 15 milhões por ano. Dinheiro de bosta. Dinheiro de bosta. É isso aí, Andrés. Parabéns por tudo que você fez, Andrés. Parabéns. Eu confiei em você, o meu pai confiou em você, e eu tenho certeza que outros milhares ou milhões de corintianos confiaram em você também, Andrés. Mas ia piorar. Ia piorar, porque sempre tem como piorar, né? O Corinthians, ele piora em 2019, piora em 2020, a dívida cresce em 2021, você coloca o seu amigo, ele mesmo, Duílio Monteiro Alves, aquele que ia vir para pagar as contas, e depois começou a contratar vários jogadores, contratando, pagando salário, aumentou a dívida e deixou um time velho. A ponto da gente precisar colocar um anteprojeto renovação e transferência e colocar aquele ladrão, supostamente. A justiça diz que o Augusto Melo é ladrão. Isso não sou eu que estou falando. Isso é a justiça que diz que o o Augusto Melo é ladrão. Não sou eu que estou falando. É o Augusto Melo. Beleza, Andrés, é isso aí. E assim a gente chega nos dias de hoje, Andrés. No fundo do poço, com 3 bilhões de dívida. Por que eu falei tudo isso para chegar aqui, Andrés? Porque você tinha tudo para ser o melhor presidente da história do Corinthians. Eu de coração confiei que você pudesse ser esse cara. O meu pai morreu confiando que você seria esse cara. Eu lembro do brilho no olho do meu pai tocando na sua mão naquele novembro de 2007, Andrés. Achando que você ia ser o melhor presidente da história do Corinthians. Eu não pude estar perto do meu pai quando ganhou um campeonato mundial. Mas eu lembro que eu tava lá sentado na frente da televisão, estraguei a única cômoda que tinha em casa, coitada da minha mãe. 7 horas da manhã eu dei um murro na cômoda quando o Guerreiro faz aquele gol. E eu falei, pô, o Corinthians ele vai ser uma potência. Eu queria que você, corintiano, colocasse na cabeça e parasse para pensar o que o Corinthians poderia ter se tornado se esse vagabundo desse André Sanches tivesse colocado as ideias que o Flamengo praticou a partir de 2014 em 2010 no Corinthians. Com Ronaldo, com aquele time montado. Hoje seria um campeonato alemão.
O time do Corinthians simplesmente não ia ter adversário, porque eu não tenho medo e vaidade nenhuma pelas coisas que o Palmeiras ganha, porque o dia que o Corinthians se ajeitar, o nosso único rival vai ser o Flamengo. Não vai existir Palmeiras, não vai existir Santos, não vai existir São Paulo, não vai existir. Talvez não exista nem Flamengo, porque o Corinthians ele tá no Sudeste. A nossa renda per capita aqui de São Paulo é a maior do Brasil inteiro. O potencial do Corinthians é o maior potencial de clubes da América Latina. O dia que o Corinthians for organizado, a gente tem, sim, um potencial para faturar 2,5 bilhões por ano, por temporada. O Corinthians ele vai ter a possibilidade de ir em um grande clube da Europa e tirar um jogador de lá. E não vem falar pra mim que isso não existe, porque isso é só pela ideia do atleta. O Flamengo nos últimos 2 anos aí gastou quase 1 bilhão de contratação. É só você, em vez de trazer 6, 7 jogadores, você parar pra pensar o que é 1 bilhão. 1 bilhão em euros é 180 milhões de euros. Você vai atrás de um jogador que tá acabando o contrato, você contrata. O que o Flamengo gastou nesses últimos anos, se o Flamengo tivesse segurado todo esse dinheiro, o Flamengo conseguiria contratar salário, questão de salário. O Mbappé, por exemplo. Ah, Emerson, você tá viajando. Porra, o Mbappé ganha 10, 12 milhões de reais por mês, são 150 milhões de reais no ano. Se você não paga multa rescisória, você paga 50 milhões de euros aí pro cara, você faz um contrato maluco de 3 anos aí, você traz o cara pra cá. As bets estão colocando a gente num caminho onde daqui a pouco a gente vai conseguir, e a gente já briga, os clubes organizados, com clubes médios da Europa. É isso. Andrés, cara, eu não sei por que você fez isso, Andrés. Você vê que tem um pouco de mágoa aqui no que eu falo. Não é só raiva, porque pra quem não tem, não que eu tenha, mas pra quem nunca teve próximo de você, pra quem nunca acreditou, você é um rato, que você vá pro inferno. Ninguém quer saber disso. Mas o problema é quem confiou, Andrés. Existem muitas pessoas que confiaram em você. E eu fui um desses caras. Você me deu muita alegria até o final de 2012, 2013, Andrés. Eu não vou ser hipócrita. Não vou ser hipócrita, não. Mas eu espero que você seja impedido de passar na Rua São Jorge. Eu espero que você seja impedido de passar perto da Rua São Jorge. Que você seja proibido de passar na Celso Garcia. Eu espero que você nunca mais esteja próximo do Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu espero que você, André Sanches, pague por tudo que você fez para a torcida. E principalmente, eu espero que você pague por tudo que você fez para o Corinthians. Para você pode ser um negócio, Andrés, mas para muitas pessoas o Corinthians é a vida de muitas pessoas. Tem muitas pessoas que vivem uma vida desgraçada e a única felicidade é sentar numa quarta-feira na frente da televisão, abrir uma cerveja, sentar com o filho do lado, ou até ir num estádio de norte, não tem problema, na chuva, com o filho sem camisa, poder ver o Corinthians jogar. O Corinthians, para muitas pessoas, é a nossa vida, André Sanches. E você fez questão de destruir, primeiro, a idolatria que você poderia ter criado. Você sim poderia ter virado até o dono do Corinthians, porque você podia muito bem ter colocado uma gestão profissional, colocar o Corinthians para faturar 3 bilhões ao ano, ainda assim passar o Corinthians por uma SAF, para fazer um time europeu, para o Corinthians ganhar 8 Libertadores seguidas, e você podia enfiar uma SAF e você ser o CEO da SAF. Você poderia fazer isso, porque você tem traquejo, você tinha carisma, você tinha postura de presidente, você tinha postura de presidente. Você tinha contatos com o CBF. O Corinthians com você, ele era até forte. O Corinthians ele era até forte internacionalmente. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que vocês acham que o Corinthians ele não foi eliminado naquela tragédia que aconteceu em Oruro? Que um idiota entrou no meio da nossa torcida e soltou um sinalizador náutico na cabeça do Kevin Spada. Como é que vocês acham quem que vocês acham que costurou pro Corinthians não ser expulso da Libertadores? Vocês acham que se isso aconteceu hoje, vocês acham que o Corinthians continuaria jogando a Libertadores? Vamos parar pra pensar que amanhã contra a Platense, a Gaviões da Fiel aponta um sinalizador pra Platense e mata um menino na arquibancada. Vocês acham mesmo que o Corinthians vai continuar na Libertadores? Ou vocês acham que nós seríamos eliminados sumariamente durante 10 anos? Sem disputar a competição, sem direito à tréplica. O que vocês acham, gente? O que vocês acham? Comenta aqui embaixo, o que vocês acham?
Você tinha tudo, André, você tinha a faca e o queijo na mão, mas a sua ganância, a sua ânsia de ser rico e de levar vantagem em cima do Sport Clube do Corinthians Paulista fez você entrar num buraco aonde você não vai sair mais. Você pode continuar com o seu dinheiro que supostamente você tenha por aí, você pode continuar com as suas amarras políticas. Faz o seguinte, liga pro Ronaldo e vira diretor do Valladolid, muda pra Espanha e vai ajudar o Ronaldo no projeto Valladolid, porque do Corinthians, eu quero distância, Andrés. Gente, é um desabafo, vocês perceberam que é um desabafo. Hoje é um dia feliz pra mim, tá? Porque esse cara tá fora do Corinthians. Eu agradeço todos vocês que chegaram até o final aqui do meu vídeo. Eu agradeço todos vocês que vêm aqui, comentam, para vocês que se inscrevem, para vocês que dão like. Eu agradeço todos vocês por virem aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Deu um pouquinho de trabalho, a gente tá um pouquinho cansado, mas como eu digo, é um canal de desabafo. Eu fico muito feliz de fazer isso daqui, principalmente. Eu fico muito feliz com você que tá aí do outro lado escutando, escutou um pouquinho da minha história, um pouquinho de quem é o Emerson e principalmente, Andrés, eu espero que você nunca mais entre para dentro do Parque São Jorge, nem na Arena Corinthians, e você nunca mais possa proferir o nome Sport Clube Corinthians Paulista. Rapaziada, é nóis, até a próxima.